Dando continuidade ao comentário anterior, em que abordamos os danos materiais causados ao paciente em face de erro médico, hoje abordaremos os danos morais. Costuma-se confundir dano moral com ofensa à honra, à moral do indivíduo. Todavia, na verdade, não é bem assim. O dano moral configura-se na lesão a bens não patrimoniais do paciente ou ofendido, lesão que atinge o seu universo espiritual ou psicológico. O professor Inocêncio Galvão Teles, grande jurista português, aduz que dano moral são prejuízos que não atingem e nem fazem diminuir o patrimônio do ofendido. São ofensas a bens de caráter imaterial, que se traduz na dor, no sofrimento, de natureza física ou de natureza moral, psicológica. Logo, diferentemente do dano material, que atinge o patrimônio do lesado, e pode ser objetivamente mensurável e precisa ser provado, o dano moral entrega-se a outros contextos e não necessita ser provado. Na verdade, mas cabe ao juiz, ao bom senso do juiz avaliá-lo, pois integram uma gama de direitos da personalidade, dignidade, imagem, etc., que evidentemente acarreta tristeza, humilhação, dor e sofrimento. A reparação do dano moral tem amparo constitucional e os tribunais pátrios, tratando-se de erro médico, mostram parâmetros expressivos para quantificar a reparação por dano moral. É claro que o valor dos danos morais não pode ser tão alto a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido ou arruinar financeiramente o réu. Não. Deve penalizar o réu de forma a não permitir que reitere a ofensa praticada e de forma a permitir reparar o dano causado. Para definir o seu valor, o magistrado deve considerar várias circunstâncias em cada caso específico, tais como a intensidade da culpa e do dano, a conduta e a capacidade econômica do ofensor, a repercussão da ofensa, a posição social ocupada pelo ofendido e as consequências por ele suportadas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, possui precedente por erro médico de condenação por dano moral no valor de R$ 45 mil. No caso, o autor foi submetido, o lesado foi submetido a uma cirurgia e foi constatado depois que uma gaze havia sido esquecida em volta de seu intestino. No Tribunal Carioca, a condenação por dano moral já extrapolou a casa dos R$ 300 mil, em razão de uma remoção indevida de útero de uma paciente. E assim por diante. Por danos morais, outros danos tiveram repercussão financeira. Outro dia falaremos sobre os danos corporais, existenciais, estéticos, etc. Muito obrigado.